desde que eu me entendo por gente, eu nasci em 88, né? Comecei a me entender por gente em anos 90. O Irã, ele é um barril de pólvora, se a gente pensa no contexto mundial. Já tinha acontecido a Revolução Islâmica, ele virou uma teocracia, ele financia movimentos terroristas ao redor do Oriente Médio. O que mudou dessa vez para que, de fato, Israel e os Estados Unidos fizessem uma ofensiva militar naquele país? Acho que a gente tem um crescente, Bruno e Malu. A gente está assistindo uma transformação do Oriente Médio. Eu diria que dá para a gente chamar essa guerra a terceira guerra do Golfo. A primeira foi em 91, quando os Estados Unidos vão lá para retirar o Saddam Hussein do Kuwait. E naquele momento é a consolidação dos Estados Unidos como a potência suprema, o momento unipolar que a gente chama. Porque acabou a Guerra Fria e tem uma grande operação militar. Os Estados Unidos mostra sua força militar de um jeito assim muito superior a todo mundo. E também naquele momento tem uma grande coalizão internacional de aceitação de que aquilo não podia acontecer. Todos os países do mundo concordam com a operação, com a intervenção da ONU, comandada pelos Estados Unidos, para dentro do Iraque para tirar o Saddam Hussein. Então, por que falar, né, desses momentos? Porque aquele momento foi um momento decisivo, e aí depois a gente vem para a Segunda Guerra do Golfo, que também é um momento decisivo para o Oriente Médio e para a relação com o Irã. Porque os Estados Unidos vão, em 2003, derrubar o Saddam Hussein. Quando eles derrubam o Saddam Hussein, eles invertem o equilíbrio de poder do Iraque. O Saddam Hussein era sunita e ele dominava a maioria da população que era xiita. E o Irã é xiita. Então, naturalmente, o Iraque ia ter uma proximidade com o Irã. Mas o Irã não acessava aquele território, não acessava essa influência. E essa influência é muito importante historicamente, geograficamente, geopoliticamente falando, para o Irã. O Império Persa, ele só é um império quando ele consegue conquistar o seu território adjacente e usa esse território como uma plataforma de lançamento e projeção de poder para fora do seu próprio espaço, que é uma grande fortaleza montanhosa, impenetrável e também difícil de sair. E esse território é a Mesopotâmia, que é o Iraque. Então, quando os Estados Unidos derrubam o Saddam Hussein, eles entregam o Iraque para o Irã. E aí, né, se você olha no mapa, você tem o Irã, aí você tem o Iraque, aí você tem a Síria e aí você tem o Líbano. Se você fizer uma linha, né, uma escala ali, né, um arco de influência, o Irã passa então a ter acesso territorial por terra de conexão com o Iraque. Isso permite que ele conecte com a Síria e permite que ele acesse por terra o seu grande aliado, Hezbollah, a sua cria, que está no Líbano. Uhum. Isso dá a gente chama isso de um arco de influência iraniano que coloca ele das montanhas do Afeganistão, né, da fronteira com o Afeganistão, até o mar Mediterrâneo. Uhum. E isso é muito poder para o Irã. Então, os Estados Unidos eles criam uma condição que favorecem demais o Irã. E o Irã, aí ele começa a se tornar talvez a maior força do Oriente Médio. E a força, como você bem colocou, que mais causa problemas, porque ele criou uma rede de alianças que se chama Eixo da Resistência, que é Hezbollah, é Houthis, é Hamas, é a Síria, é as milícias no Iraque. E aí vem o ápice desse poder, que é o Irã coordenar, financiar e ajudar a planejar o ataque do Hamas contra Israel. E esse ataque é tão devastador para Israel que Israel vira e fala assim, não, agora eu tenho um problema sério. Esse último ataque. Isso, de 2023, né? Aí Israel percebe que está correndo um risco. Israel decide partir para a ofensiva. E começa os ataques contra o Hamas, depois são os pagers contra o Hezbollah, depois assassinato do líder do Hezbollah, aí é Houthis, aí a Síria cai. Aí Israel fala, está na hora de eu confrontar o Irã cara a cara. E aí faz o primeiro confronto em 2024, depois o segundo, que é a guerra que durou 12 dias, em junho de 25 do ano passado, e os Estados Unidos têm uma participação pequena, pontual, no bombardeio, né, quando destrói a instalação nuclear. E aí, então, chega a grande hora da terceira guerra do Golfo. E ela não é uma guerra do Iraque, mas ela é uma guerra do Irã. Irã e Iraque fazem fronteira, são próximos e são países do Golfo. Então, acho que dá para a gente chamar de terceira guerra do Golfo. E essa é mais importante porque, óbvio, o Irã é muito maior. País com 92 milhões de pessoas, é um país que financia o terrorismo, que estava muito forte, que representa
um espectro da religião islâmica diferente. Então você tem todas as divisões sectárias do Oriente Médio potencializadas no Irã com o seu projeto xiita. E essa degradação que Israel consegue conquistar do Irã, né, esse enfraquecimento do poder iraniano, vai trazendo a possibilidade de uma ação militar contra o Irã mais para perto. E é importante todo mundo entender que essa discussão ela não é uma discussão de hoje. Talvez quem chegou agora na geopolítica nos últimos 2 anos acha que sim. Mas se fala disso há pelo menos 20 anos. O Irã não pode ter uma bomba atômica. E se discute no meio, né, o que vai se fazer. Vai dar sanções. E lá atrás, há 20, 25 anos atrás, já todo mundo falava, vai ter que atacar. E atacar já era uma opção, uma ofensiva militar para impedir que o programa acontecesse. Bom, e aí chegamos na hora que, né, os Estados Unidos se sentiu confiante, achou que realmente não dá para retardar mais. O Trump vem de uma série de sucessos na política externa e falou com Israel. Israel, óbvio, esse é um objetivo importantíssimo para mim, é o mais relevante, vamos fazer. Então, eu diria que, em primeiro lugar, o objetivo é impedir que o Irã tenha uma bomba atômica. Destruir totalmente essa capacidade. Depois do 7 de outubro, do Hamas, imagina se uma dessas organizações, ou Hamas, ou Hezbollah, ou até Houthis, tiver uma bomba atômica. Porque o Irã deu para eles uma bomba atômica. Aí o Irã vai falar, bom, não fui eu, né? Porque é o que ele fala. Não sou eu, são os Houthis que estão fazendo aquilo. E aí você dá uma bomba atômica para os Houthis, ele lança uma bomba atômica e explode um navio no Mar Vermelho. Assim, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E essa é a grande preocupação. Então, número 1, acabar com o programa nuclear iraniano. Aí, número 2 destruir o programa de mísseis balísticos do Irã. Não tem como você entregar uma bomba atômica, né, para o resto do mundo se você não tem um programa de mísseis. E o Irã tem um programa bastante avançado. A gente está vendo pela guerra e como que o Irã está lutando a guerra. Esses mísseis iranianos, hoje, eles já chegam, alguns deles chegam de 2.500 a 3.000 quilômetros de alcance. Se a gente fizer estender, dependendo da quantidade de combustível que eles colocarem ali, isso chega na Europa. Que, aliás, não está fora de cogitação que o Irã decida retaliar ou atacar a Europa. Se ele está atacando todo mundo, a Turquia, inclusive o Omã, o Azerbaijão, pode ser que ele faça isso. Aí o outro objetivo dos americanos é destruir a marinha iraniana, porque o Irã tem uma grande arma que a gente sempre falou, que a verdadeira bomba atômica do Irã não é a bomba atômica, né, mas é fechar o Estreito de Hormuz. Sim. Que ele fechou e que nós estamos vendo as consequências. Então, como é que ele não vai fechar? Vamos acabar com a marinha iraniana. E, por fim, o objetivo mais polêmico, mais incerto, mais não dito claramente pelos Estados Unidos, ou dito e desdito, que é a troca do regime, a derrubada do regime. Israel claramente quer a derrubada do regime. Os Estados Unidos não comunica isso com precisão total. Trump falou que sim, depois não falou mais, aí os secretários não disseram mais, então... É que precisa muito mais do que matar o cara, né? Isso. E aí ele também se coloca num lugar... E se ele não conseguir isso? Quer dizer que os Estados Unidos não conseguiram seu objetivo? E também quando ele aciona um gatilho... Mais fácil falhar, né? Na opinião, e também aciona um gatilho na opinião pública americana, porque falar assim, eu quero derrubar o regime, todo mundo já vai falar, mas aí derrubar o regime é longo, não é só matar o líder. E todo mundo vai começar a reclamar, vai começar a ficar incomodado. Quanto tempo essa guerra vai durar, se você quer derrubar o regime? Como que você vai derrubar o regime? Então é nesse pé, por isso que a guerra aconteceu agora. Enfim, acho que essa é a explicação aí inicial. E qual você acha que é o principal erro de percepção que as pessoas têm ao bater o olho nesse conflito? Assim? Qual narrativa você está vendo que ela está errada, mas ela está muito popular? Essa é boa. Porque você sabe bem disso, né? Em tempos de rede social e acontecimentos
que chama a atenção das pessoas, todos os influencers viram especialistas nos assuntos que não entendem. Tem um meme muito bom, quem posta é o Faria Lima Elevator, que é tirando meu jaleco de, sei lá, economista para botar o de geopolítico. Geopolítico, e assim por diante. E, tipo, e cripto, e não sei o quê. E todo mundo, então, entende de tudo. E aí é engraçado, porque essas pessoas, elas pegam notícias paralelas e elas conectam as notícias. Essa notícia é verdade, ela é factual. Essa outra também é. Mas a conexão que ele fez com as duas notícias não tem sentido algum. E eles fazem isso. Uma delas é: os Estados Unidos está atacando o Irã para prejudicar o fornecimento de petróleo da China. E aí, baseado no que a pessoa conclui ou deduz isso? 90% do petróleo iraniano é vendido para a China. E a dedução das pessoas, e isso é uma falha de percepção comercial, toda relação comercial, as pessoas acham que é uma relação de interdependência. Então, se eu, Irã, vendo 90% para você, eu dependo demais de você, a conclusão que você tira é: você depende demais de mim. Mas não. Não é porque 90% para mim, da minha venda, vai para você, que você está comprando 90% de mim. E, na verdade, a China só compra. De todo o petróleo que ela compra, o Irã só representa 12% do que ela compra. E aí tem a parte mais interessante. A China compra mais da Arábia Saudita e dos Emirados do que do Irã. A China investe mais dinheiro na indústria do petróleo saudita